Tá gravando. Vamos compartilhar. E é rapidinho, só para a gente voltar a falar. Esse é o nosso mapa da norma, né? Então, ele é fundamental para que a gente possa entender. E lembrando, né? Aliás, foi um dia ventoso, não foi? Foi um dia ventoso, desde a madrugada ventou. Não é um vento para destruir, mas é um vento que já começa a incomodar. Ele derruba uma placa, né? Ele derruba um vaso, ele vento e as cargas de vento que a gente, digamos lá no litoral, região de Pelotas, mais ao sul, nós estamos falando de vento de 40, 50, 60 quilômetros por hora. É um vento fraquinho, gente. Fraquinho, por quê? O vento que nós consideramos para projeto, vamos lembrar, é esse V0 que acontece uma vez em média a cada 50 anos, que é dado pelas curvas de nível, né? E que está em metros por segundo. Para uma cidade como Porto Alegre, 45, isso é 162 quilômetros por hora. E lembra que a carga do vento é proporcional ao quadrado da velocidade. Né? Então, se você já fica impressionado que tudo bate, que tudo cai, com um ventinho de 40, 50, 60 quilômetros por hora, um temporal com ventos acima de 100 quilômetros por hora, ele gera um clima de bastante tensão, né? Ou seja, são cargas muito, muito importantes, né? E que podem causar danos muito graves para as nossas estruturas. De novo, não menosprezem o vento. E depois o que a gente fazia era pegar essa velocidade V0 e corrigir por estes fatores. Lembrando que o S1 era o fator que corrigia a topografia, o entorno da minha obra, a volta da minha obra, o que acontecia, né, na região da minha obra. E que nós assumimos que quando eu estou no plano, no terreno plano, né, o S1 é igual a 1. Quando eu estou no morro, o S1 é igual a 1,5. E quando eu estou num vale profundo, em que o vento fica protegido, aliviado, não acelera, ao contrário, desacelera, esse vento, esse fator S1 é 0,9, reduzindo a velocidade. O fator S2 é o fator que leva em consideração, sobretudo, a presença de obstáculos na volta, né? De elementos que possam frear o vento e reduzir a velocidade de vento. A norma brasileira, a NBR 6123, trabalha com 5 categorias. Nós, para simplificar neste curso, estamos trabalhando com as 3 situações mais comuns. Né? Uma região de casas baixas, regiões descampadas, abertas e tal, elas são muito raras para construção civil, né, gente? Né? Ah, o cara vai projetar uma casinha lá no meio do campo, tá bom, né? Mas assim, o que é comum? O que é comum eu tenho, né? O fator quando eu estou construindo numa região de casas baixas. A gente entende por casas baixas casas que, na média, tenham um pé direito na volta da obra. Né? Pode ter lá uma casa com 2 pisos, ok, mas na média, você nunca vai ter uma uniformidade quando você está descrevendo uma urbanização, pô. O que você vai ter lá? Você vai olhar e vai dizer, olha, na média, é uma região de casas térreas, casas baixas. Né? Nestes casos, essas casas têm baixo poder de frenagem, baixo poder de obstruir a passagem do vento. Nestes casos, eu vou considerar um fator S2 de 0,95. Ou seja, eu vou baixar 5%. Mas, Felipe, por que baixa? Baixa porque o V0 é determinado no aeroporto.
O local onde eu determino o V0 é lá no aeroporto. E, bom, lá no aeroporto, sim, eu tenho um terreno aberto sem nada na volta, no descampado absoluto, por conta de que o aeroporto, pela condição operacional, precisa ter uma grande área livre por onde o vento avança sem praticamente nada para travar. Estou falando, evidentemente, de um vento que venha do pior lado, do lado mais desfavorável. A gente, quando projeta, sempre tem que considerar a possibilidade do vento vir de qualquer das direções possíveis. No aeroporto, eu sempre tenho essa condição, que é toda a área de pista e tudo mais, que é muito aberta. Então, uma região que tenha casas baixas já tem um pouquinho menos de vento do que numa região descampada, 0,95. Depois, o grande grupo são as regiões com edifícios. Porque, na verdade, os edifícios estabelecem uma obstrução média. Então, é Petrópolis, é o Jardim Botânico, é Santana, é a área da PUC. Já não são áreas de casas térreas. Claro que não. Se tem edifícios ali, e eles vão freando o vento. Mas não é uma região densamente construída, que eu tenho um edifício colado no outro e muito alto. Não. Nesses casos, regiões com edifícios altos, a norma indica 0,85 para reduzir a velocidade do vento. E a terceira situação, que eu cheguei a destacar, que é centros de grandes cidades, para vocês terem claro. Ou seja, na Salgado Filho, lá no centro, na Borges, lá no centro, na Praça da Encol. Pô, aí sim, eu tenho um edifício do lado do outro e esses edifícios têm 8, 9, 10, 15 pavimentos, Ou seja, aí eu tenho verdadeiras muralhas que reduzem muito a velocidade do vento. O vento sempre vai passar. Até porque tem as ruas, tem as praças, tem os pátios, ele vai passar, mas ele é muito freado. Lembra que vento é ar em movimento, vento é um gás. Então, o que acontece? Nestas situações, eu terei uma redução para 0,75. Numa região protegida, venta muito menos, 25% a menos. O fator S3 ele tem a ver com aquela ideia da finalidade, O fator S3 tem a ver com a ideia de que proteção à vida, ou seja, o que não pode cair se der o grande vendaval, o Big One, o terrível, o inesquecível vendaval. Todas as instalações de socorro, todas as centrais de comunicação, bombeiro, hospital, pronto-socorro, centrais de comunicação, defesa civil. Ou seja, é muito importante uma observação. Outro dia, o que eles estavam pedindo nos abrigos? Muitas pessoas pedindo. Se não se conseguia um radinho de pilha. Radinho de pilha. A gente cada vez usa menos rádio com pilha. Por quê? Bom, porque, na verdade, quem quer escutar rádio, quem ouve rádio, ou quem acaba usando via internet, por aplicativo. Só que, quando te falta luz, quando você tem uma situação climática muito grave, que você perde a rede de internet, que você perde a energia elétrica, você fica muito desorientado. E, gente, o meio de comunicação ele é fundamental, ele cumpre um papel muito importante. Você pode ouvir o comunicador que você quiser, a emissora que você quiser, ok? Mas vejam, quando você perde uma condição melhor, aquela condição com a qual a gente está acostumado, que é a condição de ter uma televisão, ter uma internet, ter uma rede, você olha lá o aplicativo, a notícia, você recebe o alerta, Bom, numa situação de crise absoluta, você perde isso. Pensa assim, os caras que ficaram lá no Maitá, cuidando das suas áreas, numa região completamente alagada, cuidando das suas casas, porque infelizmente em toda desgraça sempre tem alguém que quer se aproveitar da desgraça, e os saques foram uma realidade, E muita gente ficou protegendo o negócio, protegendo casa,
né, protegendo seus bens. Esse cara está lá, né, e esse cara não tem rede de internet e não tem luz elétrica, né? Portanto, ele não carrega o telefone, ele não tem comunicação, ele está isoladaço. Como é que ele fica sabendo do que está rolando? O rádio de pilha. Então, as centrais de comunicação, as emissoras de rádio e tudo mais, elas cumprem sim um papel de orientação, um papel de te dizer: a água está subindo, vaza daí, a água está subindo. Né? Olha, está se organizando um esquema de resgate para tal bairro. Né? Um dia, não se sabe quando, vão instalar uma bomba no Maitá para tirar água. Né? Então, o que, que acontece? Estas informações chegam nas pessoas, né, também pelas centrais de comunicação. Todos esses elementos que possam contribuir para a segurança num temporal tem que estar mais protegido. E você aumenta a velocidade em 10%. Filipão, do ponto de vista estrutural para a carga de vento, o projeto de um hospital ele vai consumir mais? Ele vai ser mais caro? Vai. Esse 10% na velocidade, que depois vai ser elevado ao quadrado, representa considerável carga maior na estrutura. Não é desprezível, não é desprezível. Né? Ah, eu posso avaliar o custo médio da estrutura do hospital pelo mesmo preço? Não, não pode. Por quê? Porque esse acréscimo de carga de vento ela é relevante em ter uma estrutura mais robusta, portanto, que consome mais material e que, portanto, custa mais. Não é bobagem, mas é importante. Não é bobagem, mas é importante. Hã? Ou seja, isso tem que ser considerado. E às vezes, né, gente, é preciso aprender com todas essas situações, com tudo que se vive. Né? Quando você está fora da crise, você fica pensando assim: quanto é que vai dar um temporal de 162 quilômetros por hora em Porto Alegre? E aí o cara quer que eu ainda vou projetar, né, o hospital, o quartel de bombeiros, por uma velocidade que ainda é 10% acima. Né? Então, 162 mais 16, 178, 180 quilômetros por hora. Ô, louco! Tu quer que eu. Quando é que vai dar Não vai dar um temporal desses. Né? Pois é. Tinha uma enorme de uma galera, mas uma enorme, uma legião que falava que tinha que derrubar o muro da Mauá. Né? Não acho um agora. Não acho um para remédio. Na verdade, gente, isso era quase uma consciência. Nunca vai usar, não vai precisar. Né? Não vai dar nada. Não, bota no orçamento uma grana aí para ver as comportas, para ver as casas de bomba. Vamos gastar uma baita de uma grana para resolver isso aí. Não vai usar nunca. O troço está lá há 50 anos, nunca precisou. Caixa, caixa. Então o que, que acontece? Não adianta, isso tem que estar na norma, tem que estar especificado, tem que estar indicado e tem que ser cobrado. E tem que ser cobrado. Né? Então, assim, ó, você vai fazer o projeto de um hospital, lá no edital que contrata o serviço de projeto do hospital, a empresa, se o hospital não é público, se ele é privado, a empresa que vai fazer as especificações de projeto tem que dizer: respeite os critérios da NBR 6123. Para que isso seja cobrado, para que isso seja efetivamente implementado, mesmo que isso custe mais caro. As obras com alto fator de ocupação, a casa da gente, né? Fator 1, as obras de baixo fator de ocupação, os depósitos 0,95. Eu tenho claro que nós já falamos de tudo isso. Eu estou simplesmente, digamos assim, arredondando, tirando a poeira, né? Botando a casa em ordem para a gente voltar a fazer um outro exercício. Com essa velocidade, então a gente chegava na pressão dinâmica do vento, e da pressão dinâmica do vento chegava nestes coeficientes que são obtidos lá no túnel de vento,
e que estão tabelados na norma e que eu dei um quadro simplificado para um caso, telhado de 2 águas e parede, para a gente poder utilizar, né, nos nossos exercícios. Lembrando que quando o coeficiente é positivo, eu tenho pressão sobre as nossas paredes, ou seja, eu estou aumentando, a carga está se aproximando da parede. Então está aqui a minha parede, eu estou pressionando a parede. Não importa se ela está assim, sempre que a flecha se aproxima da parede, eu tenho pressão. Pode estar assim, eu tenho pressão. O que interessa é a relação da força, da carga com a parede. Se a carga se aproxima, ela pressiona a parede. Se a carga se afasta, ela succiona. Por convenção, este sinal positivo e negativo serve simplesmente para indicar para vocês se eu tenho pressão ou sucção. Quando eu tenho um sinal positivo, eu tenho pressão. Quando eu tenho sinal negativo, eu tenho sucção. Tá bom? Então eu acho que nós estamos em condições de que eu proponha um exercício para vocês, né? Vamos ver o que nós tínhamos aqui na outra tela, que nós já usamos. Aqui. Aqui nós tínhamos, né, esse resumo de coeficiente para este caso de vento. Para este caso de vento. Vale lembrar que a norma tem várias tabelas para fazer isso, né? E a gente tinha um exercício resolvido aqui, né? Que é o que nós fizemos na aula passada, um prédio em Florianópolis, que era um depósito, que era um bairro com casas baixas, né? E aqui tinham algumas questões propostas que eu vou continuar, né? Vou continuar deixando proposto aqui para vocês, né? Para que vocês possam responder e pensar sobre o assunto. Bueno, vamos para outro. Vou fazer esse aqui, depois eu vou pegar o quadro branco e vou propor um outro exercício com vocês para que a gente possa resolver e aí vocês fazerem as contas e manusearem. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para baixo, só para conferir. Ah, perfeito. Tá bueno, tá bueno, tá bueno, tá bueno. Dá para fazer por aqui. Vamos junto. Determine as cargas devidas ao vento sobre a obra. Calcule também a força total do vento sobre o portão. Num acidente, ele tombaria para fora ou para dentro da obra? Dados. É uma obra no Rio de Janeiro, terreno plano. É um hospital de pronto-socorro no centro da cidade do Rio de Janeiro. E os coeficientes aerodinâmicos foram feito um ensaio, mandei fazer um ensaio no túnel de vento, e o túnel me respondeu que os coeficientes são esses que estão aqui, né? Mais 0,7, menos 0,9, menos 0,5, né? Eu, de moleza, já dei as flechinhas desenhadas para vocês. Quase nem precisaria o sinal, que eu já dei desenhado. Mas igual, né? Vamos lá. Onde eu começo? Eu sempre começo determinando o V0. Vamos ver se eu consigo trocar a tela aqui. Onde está o mapa da norma? Ampliamos. Vem comigo. Onde está o Rio de Janeiro? Aqui onde está o meu mouse. Filipão, por que tem 3 números ali no Rio de Janeiro? Né? Bom, porque na verdade o Rio de Janeiro tem vários aeroportos, né, pessoal? Né? O Santos Dumont, o Galeão, então eu tenho ventos. Ou seja, o Rio de Janeiro está aqui.
Eu estou entre a curva de 30 e a curva de 35, vocês concordam? Entre a curva de 30 metros por segundo e a curva de 35. Vamos lembrar, estes numerozinhos aqui não significam nada. Eles significam o número da estação, né? Você vai olhar lá, uma vai dizer Rio de Janeiro, Galeão, outro vai dizer, né, Rio de Janeiro, Santos Dumont, e o outro vai dizer, já não me lembro, acho que tem outro aeroporto no Rio de Janeiro, um pequenininho lá, né? Santa Cruz. O que, que acontece? O que me interessa são as curvas de nível, as isopletas. Eu estou entre 30 e 35. Eu estou quase no 35 aqui. Né? Se eu for fazer uma interpolação, eu vou dizer que isso aqui é 34,5, para não dizer que é 35, 34, 34,5. Eu estou quase colado aqui. Então, vamos voltar para o meu exercício. Eu adotei 34,5 aqui. É isso que vocês vão precisar fazer. Tendo V0, eu parto para modificar essa velocidade, alterar essa velocidade para a minha obra. Quais eram as informações que eu tinha aqui? Estas informações que num exercício eu tenho que dar para vocês, né? Numa obra, vocês, como arquitetos, teriam que ir ao terreno, ir à região e olhar. A informação de que é no Rio de Janeiro eu já usei, isso define a geografia. A outra informação diz que é um terreno plano. Opa, um terreno plano significa que eu não estou no morro, não estou no vale, eu estou numa área plana, então o meu fator S1 é igual a 1. Primeira informação. A informação que define o fator S2, ela tem a ver com a presença de obstáculos na volta da obra. E eu disse que era um pronto-socorro no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ah, talvez nem todos conheçam o Rio de Janeiro, mas todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é uma enorme numa cidade. Uma cidade gigantesca. Né? No centro da cidade, né? Ainda mais o Rio de Janeiro, que foi capital durante muitos anos, capital do país, ele tem enormes edifícios, é um centro muito densamente construído. Então tem uma grande. Eu estou no caso clássico de centros de grandes cidades. Estes edifícios vão me ajudar a proteger o meu pronto-socorro, a reduzir a carga de vento sobre o meu pronto-socorro. Então, este fator será 0,75, né? Típico para centros de grandes cidades. Ok? E a finalidade, que é o que define o S3? Bom, está dito que é um hospital de pronto-socorro. Então não tem conversa, é uma instalação de socorro, é uma instalação de apoio, uma instalação essencial no caso do grande temporal, do Big One. Aquele do qual ninguém vai esquecer. Esse é o vento inesquecível. Então agora eu posso determinar a velocidade VK para a minha obra. Este VK será um fator S1 vezes o S2 vezes o V3 vezes o V0. Então é 1 vezes 0,75 vezes 1,10 vezes 34,5. Este 34,5 que eu tirei do mapa da nota. Isso me leva a uma velocidade VK de 28,46 metros por segundo. E, por consequência, eu terei a pressão dinâmica do vento. Lembra, a pressão dinâmica do vento ainda não é a carga sobre a obra. Ainda não. É como se fosse a energia do vento.
Observem, esta carga é proporcional ao quadrado da velocidade. E aí vocês entendem uma coisa que é chave. Chave. Não venta igual em todos os lugares. Galera, não venta igual em todos os lugares. Nós temos regiões, por uma questão geográfica, por uma questão, né, de distribuição, de posição no planeta, de distância do mar, de distância das cordilheiras, de latitude onde vocês estão, né, que faz isso variar muito. Faz isso variar muito. Né? O vento tende a cair na medida que eu me aproximo do Equador. No Equador, ele vai ter velocidades que voltam a subir, mas logo abaixo do Equador, isso varia. É aquela história. Olha no mapinha da norma que você vai ver que o vento não gosta de gaúcho. O lugar onde mais venta é no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul. Esta velocidade, que aqui foi 34,5, aqui em Porto Alegre seria 45. E se fosse no Chuí, né, 50 metros por segundo. No Chuí venta mais? Bom, hoje ao meio-dia eu vi na televisão a velocidade do vento no Chuí, que nós não estamos numa situação de temporal crítico, né, já era de 90 km por hora. Por quê? Bom, porque pela posição geográfica, né, pela condição de terreno, de estar no Pampa, você tem uma velocidade maior lá no Chuí. Essa pressão dinâmica é 0,613 do VK ao quadrado sobre 1.000. Eu faço essa conta e chego a uma carga de 0,5 kN por metro quadrado. 50 quilos por metro quadrado é a carga, a pressão do vento. Só para vocês compararem, no exercício anterior, que está aqui, ó, que estava no morro, que era Florianópolis, né? Eu tinha uma pressão dinâmica de 2,08. Olhem como isso afeta, porque a minha velocidade de partida era maior, 43 ou mais que 34,5, e pelo fato de que estando no morro, eu tinha uma amplificação dessa velocidade. Notem, a minha pressão dinâmica do vento era 208 quilos por metro quadrado. Isso é 4 vezes maior do que nós temos no exercício de agora, né? Que nós estamos com 0,5 kN por metro quadrado. E é por isso o alerta. Não tem como fazer um projetinho padrão que vale para qualquer lugar. Eu fico impressionado que os caras oferecem um pavilhãozinho pré-moldado de concreto para você instalar na sua fazenda e o cara não pergunta se a sua fazenda está, né, no Mato Grosso, em Goiás ou em Uruguaiana. Para fazer um projeto que sirva para qualquer lugar do Brasil, para qualquer posição do Brasil, sei lá, né, uma solução típica de casas, né, para serem colocadas num condomínio social, numa implantação, né, numa coisa do tipo, né, eu teria então que usar a máxima velocidade de vento identificada no território brasileiro. Em alguns lugares eu estaria ajustado, certo? Em outros eu estaria com uma folga absurda e, portanto, com um custo excessivo. O efeito geográfico ele é um efeito muito importante. Não venta igual em todos os lugares. A partir daqui, o que eu tenho? Os coeficientes aerodinâmicos eu dei para vocês. Esses coeficientes, da onde que eu tirei? Bom, é como se eu tivesse mandado fazer um ensaio no túnel de vento e obtive esses valores aqui. Então, as minhas cargas, elas serão o produto de cargas por metro quadrado, porque esta carga é quilonewtons por metro quadrado, serão um resultado destes coeficientes multiplicados pelo 0,5. E aqui eu tenho, olha só, a carga Q1
nesta face. Que face é esta? A face onde incide o vento é a face de Barlavento. O que é a face de Barlavento? Rica questãozinha, né? O que é a parede de Barlavento? É a parede onde o vento incide. Na parede onde o vento incide, notem, o coeficiente é positivo, é mais 0,7. Significa que o vento faz pressão, que o vento empurra, que o vento pressiona esta parede. 0,7 vezes 0,5, 0,35 kN por metro quadrado, ou 35 quilos por metro quadrado. Nesta parte baixa do telhado aqui, ó, eu teria uma carga Q2. O coeficiente nessa região estava dado aqui, era menos 1,1. Menos quer dizer sucção, quer dizer que a flechinha sai. Gente, a telha que está aqui não é empurrada para dentro da obra no vendaval. O vento não faz isto. Olhem para a tela, não faz isto. Não, o vento ele passa e ao passar ele suga. Entendam, o vento não vai empurrar a telha, o vento vai sugar a telha. Ele e leva junto. Ele suga e leva junto. O vento só vai fazer pressão no telhado naqueles casos daquelas cabanas de gramado, aquela cabana clássica europeia, em que o telhado é assim, né? Com ângulos acima de 30, né? Uma inclinação acima de 30 graus, 45 graus, aquele telhado que é quase vertical. Aí sim, né? Aí o vento não consegue driblar e ele fica batendo e aí ele fica empurrando. Em todos os outros casos, o que eu tenho é o conceito de bulbo de sucção. O vento envolve a obra, ele provoca pressão na face de barlavento e sucção em todas as outras paredes da edificação. E a sucção é máxima logo atrás da parede de ataque ao vento, da parede de obstrução. Nesta região, que está logo atrás da parede de barlavento, é onde eu tenho a máxima sucção. Vejam, a carga Q2, ela é 1,1 vezes 0,5, 0,55 quilonewtons por metro quadrado, sugando a telha. Já nas faces laterais, logo atrás da parede, eu tenho uma carga Q3, que é menos é sucção, 0,9 vezes 0,5, 0,45 quilonewtons por metro quadrado. E eu tenho uma carga Q4 que se aplica. Por que eu usei uma carga só? Bom, porque o coeficiente nesta água era 0,5, nessa lateral era 0,5 e lá atrás era 0,5. Então eu tenho que em todas essas regiões, na simétrica do lado de lá e na parede de sotavento, parede de sotavento é a face oposta onde o vento incide, né? Em todas essas regiões, a carga do vento é de sucção, o coeficiente é negativo, e é 50% da pressão dinâmica, que vai dar, obviamente, 0,25 quilonewtons por metro quadrado. Eu sequer considerei sinal aqui. Na medida que eu desenho as flechinhas, já está resolvido, já está indicado qual é a direção de movimento do vento. Observem, quando toda essa prosa começou na outra aula, vocês sequer sabiam para que vento tinham que considerar. Agora vocês já sabem para que vento tem que considerar e qual é a carga que o vento aplica sobre a tua obra. Daqui para diante eu já não dependo mais do vento. Daqui para diante trata-se de calcular a obra, de ver qual é a força no pilar, qual é a força na viga, ou seja, daqui para diante eu já estou avançando para dimensionamento, que aliás é o assunto da próxima aula. Mas o exercício tinha outra pergunta. O exercício perguntava, né? Aliás, perguntava duas coisas, né? Perguntava qual é a força total do vento sobre o portão e se num acidente, se o portão cair,
ele cai para dentro ou cai para fora? A pergunta é: em que parede está o meu portão? Ah, o meu portão está aqui, ó. Professor, eu coloquei, o portão está colocado aqui no teu desenho, na parede de parlamento. Está aqui. Qual é a carga que eu tenho nessa parede? É essa aqui. E se o portão tivesse aqui onde está o mouse? Bom, a carga que eu ia usar é essa. Obviamente, eu vou usar a carga naquela região, né? É isso que eu estou fazendo. Neste caso, eu tenho o meu portão colocado aqui assim. Então, o que, que acontece? Bom, o que acontece é que, neste caso, eu vou ter uma carga que é 0,35 kN por metro quadrado, vezes a área do portão. Eu vou ter uma força, né? A força é a carga por metro quadrado vezes os metros quadrados do portão, 6 vezes 10, 60 metros quadrados. É isso que está dito aqui. E eu tenho uma carga total de 21 quilonewtons, né? 2.100 quilos aplicado nesse portão. Vejam, por que existem muitos acidentes com portões, com esquadrias durante vendavais? Porque a parede ela é toda estruturada. O telhado ele está lá, preso na terça, que está preso na estrutura principal. Agora, o portão, ele necessariamente é uma estrutura móvel. Porque é isso que caracteriza um portão. Então, ele é muito menos fixado, muito menos travado na obra do que as paredes e o telhado. Naturalmente, é uma condição inerente ao fato de ser uma abertura. E vejam, mesmo por uma obra numa região que não é das mais ventosas do Brasil, Rio de Janeiro, mesmo por uma obra num terreno plano, mesmo por uma obra num centro de grande cidade, esse portão ainda receberia uma carga de 2 toneladas, 2.100 quilos, 21 quilonewtons. Não é qualquer estrutura de portão que segura a bronca. Então, eu estou aplicando uma carga, a força total que o vento faz sobre esse portão é 2.100 quilos pelos nossos cálculos. A última questão relativa a esse exercício, eu tirei da tela por gosto, é: olha, Filipão, más notícias. O portão que tu botou lá no pronto-socorro não aguentou. Caiu. Caiu. Esse portão caiu para dentro da obra ou para fora da obra? Essa é a pergunta que eu quero ouvir de vocês. Acho que ele caiu pra dentro, né, senhor? Se o sinal é positivo, exato, cai para dentro. Cai para Pois é. dentro. Eu tenho pressão. Tem pressão, exato. Diz A a força segunda lei ventou. de Newton, que as coisas se movem na direção da força. Força igual a massa vezes aceleração. Bom, mas se as cargas que nós achamos são nesta direção, a força, por decorrência, será nesta direção, é óbvio, né? Porque elas têm que seguir a direção da carga. E logo o portão vai se mexer na direção da força e logo vai cair para dentro. Esta é a única situação, a única parede em que, se a estrutura se romper com o vento, ela cai para o lado de dentro. Todas as outras, olha aqui, ó, se esse mesmo portão estivesse aqui, onde está a carga em vermelho, ele cairia para fora. Este portão cairia para fora. É aquele comentário sobre o ônibus. Quando o ônibus está na freeway mandando bala, no para-brisa, o vento, nesse caso, é o ônibus se mexendo em relação ao ar, é a mesma coisa. E vejam, né? Um veículo que está andando a 120 km por hora
é como se você tivesse num temporal com um vendaval de 120 km por hora. É exatamente a mesma coisa. Só que se você tivesse numa casa com um vendaval de 120 km por hora, você ia estar apavorado. Dentro de um carro, essa é uma velocidade, vamos falar 110, para ficar na velocidade limite legal da freeway. Você está submetido a um temporal de 110 km por hora. Cargas aerodinâmicas em veículos são muito, muito importantes. Muito, muito importantes. Não é à toa, gente, que, por exemplo, os espelhos retrovisores... Como é que era o espelho retrovisor do Fuquinha, da Brasília, lá nos anos 70? Era uma chapinha. Era uma chapinha. Para que precisa mais? Para colar um espelho? Era uma chapinha. Como é que é o retrovisor de qualquer carro hoje? É uma cachopa. Não, é que é para botar o espelho elétrico. Também. Mas, na verdade, mesmo que o carro não tenha espelho elétrico, é uma cachopa. Por quê? Para que o fluxo do ar, né, o fluxo do ar possa driblar aquilo com mais suavidade. Quanto menos aresta viva eu tenho, menor será o coeficiente, menos carga eu transfiro para o veículo. Dessas tem várias. Dessas tem várias. Meu primeiro carro foi um Passat. Hã? O iraquiano, não o alemão, pelo amor de Deus, né? É? E ele já era um carro de segunda mão, evidentemente. O espelhinho da direita, o retrovisor da direita, ele não era tão firme. Quando você botava ele na freeway e chamava ele no apito, né? Quando é que tu atingiu a velocidade de cruzeiro? Quando o espelhinho fechava. Quando o espelhinho fechava, é sinal de que a pressão aerodinâmica estava no ponto. Estava no ponto. Né? Claro, já era um defeito. O espelho tem que suportar. Caramba. Hoje não. Hoje os espelhos são cachopas. Os carros têm mínimo de canto vivo. Velho, os carros dos anos 80, o velho Santana. Ainda tem uns quantos andando por aí, o Santanão, o Del Rey. Né? Carro fora não termina nunca. O Del Rey. Né? Eles eram cantos vivos. Você olha para o Santana, se você vai fazer um croquis de um Santana, o que, que você faz? O ângulo é reto, ele tem a aresta viva. Você pega um carro de hoje, todos os são arredondadinhos. Isto faz uma enorme diferença. E no caso do veículo, quanto maior a resistência do ar, né, menos desempenho ele tem e maior consumo de combustível ele terá. Quem curte automobilismo, quem curte Fórmula 1, sabe que, né, todo o estudo dos caras, toda a dedicação é para buscar melhor desempenho aerodinâmico. O que significa melhor desempenho aerodinâmico? Significa reduzir estes coeficientes. Reduzir estes coeficientes. Né? Ter o mínimo, ou seja, que o carro consiga passar pelo fluxo de ar segurando menos ar possível. No caso do veículo, né, isso é fundamental. Ninguém vai ver um foguete que tem a ponta do foguete, um avião que tem a ponta do avião reto. É o que eu sempre digo da Kombi. Um dia a Volkswagen vai me processar. Eu já estou esperando esse processo. Né? Por quê? A Kombi é o veículo menos aerodinâmico que existe. Primeiro que a Kombi você dirige aqui, né? Aqui é assim, né? Não é aqui. É aqui. Você confere os pneus pela frente. Né? Porque você está adiante das rodas. E é uma parede de frente para o vento. Você sabia que Kombi é o veículo que mais pega fogo? Por quê? A refrigeração é a ar, o motor está lá atrás. Pode cuidar. As Kombi antigas que tem por aí, dos caras que fazem frete, Kombi é um veículo valente, é um veículo de carga. É a finalidade dela. Hã?
Então, o que acontece? Muitas vezes os caras deixam a tampa do motor lá atrás aberta. Para quê? Para aumentar a refrigeração. O sujeito olha e fala, mas todo cara de Kombi é relaxado, aquela tampa está batendo. Não é que para aumentar a refrigeração. É um problema. Por quê? É um carro que faz muita força, muita tração e tem dificuldade de refrigeração. Está lá atrás. Tem uma sucçãozinha de nada. Gente, o radiador do carro, os carros que têm motor na frente, a imensa maioria, né? O radiador fica naquela grade frontal. Por quê? Porque a água que resfria o motor sai em altíssima temperatura, pega o vento frontal, né? Que vai resfriar aquela espiral. O radiador do carro tem uma espiral por dentro, por onde essa água vai circulando a quente. A bomba de água faz isso. O vento bate, resfria, quando sair lá no final do radiador, a água já está em temperatura normal para poder voltar a passar dentro do motor e resfriar o motor. Refrigeração, água. No caso do Fuca, no caso da Kombi, a refrigeração era ar. Então é lá atrás. O sujeito pega a Kombi do velho, bota na freeway e fala, hoje vou esmerilhar. Ele bota, quando ele passa de 80, 90, a Kombi só faz barulho e ele acelera e a Kombi não vai. Mas é evidente, quanto mais velocidade ele dá, maior a resistência do ar. E toda a carga passa para o veículo. O que ele tem que fazer? Puxar a Kombi para a direita, botar no oitentinha, um sertanejo no rádio e vai na boa. E libera a pista da esquerda que a gente está com pressa. É simples. Tá bom? Vamos fazer outro exercício. Vou deixar esse aqui para vocês. Esse aqui é inspirado, né? Esse aqui é um exercício inspirado. Eu vou deixar para vocês. Olha só. Pô, tem que atualizar esse exercício. Esse B aí. Botei caiu 2 vezes. Tem que atualizar esse exercício. Fazer uma pequena correção nele. Vamos criar um exercício. Mas eu preciso que vocês tenham a norma aí, a tabelinha da norma, o mapa da norma, né? E que vocês tenham calculadora para me ajudar. Vamos embora. Vou fechar esse compartilhamento aqui. E vou pegar um quadro branco aqui. Tá tudo claro até aí? Sim, tranquilo. Eu ia fazer aqui. Ok. Aqui. Tá. Vocês sabem que desenhar nesse quadro branco com um mouse é missão impossível. Eu já não gosto das canetinhas na aula, vocês imaginem, né? Aqui no quadro branco com o mouse. Mas vamos embora, vamos fazer, né? Um exercício aí de carga de vento. Vamos fazer um desenho. Vamos fazer um negócio meio estileira. Hoje eu estou em vantagem, né? Se é na sala de aula, eu viro para o quadro para desenhar.
E os caras põem o papo em dia, se atualizam sobre as notícias. Hoje cada um está na sua casa, não consegue. É tudo pelo Zap Zap. Essa eu não me aguentei. É tudo pelo Zap Zap, né? Agora, não Exato. é o isolamento do professor, é o isolamento de todo mundo. Se liga. Rapaz, como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, calma, calma, Felipe. Calma. Aí. Yeah. Tá bom, eu desenho melhor na sala de aula, eu acho. Aqui tá jogo doido. Tem uma maneira, eu fico vendo passar o nome de vocês, o movimento do mouse de cada um de vocês, é uma loucura. Não sei se vocês veem também. Sim, é que eu acho que a plataforma permite que qualquer um de nós possa desenhar também na tela. Enfim, eu acho que por Isso, ser uma daqui a pouco. ferramenta Eu posso de bloquear isso, compartilhamento. mas eu não me Dando dei pra ver trabalho. eu? Hein? Tá dando pra ver eu? Sim, dá para ver todo mundo, pelo menos aqui eu também consigo ver Não, todo acho que mundo todo mundo não, movimentando o alguns, mouse. né? Todo mundo se vê, eu acho, ali. Eu vejo o Arthur, Tandier. Dá para desabilitar isso, mas não me dei trabalho de pesquisar. Tá. F. E eu quero para um vento. Quero para esse vento. Vocês vão entender as limitações do desenho, né, gente? Não, estamos nos virando aqui. Né? Bom, é, Filipão, essa obra aí, com esse telhado desse jeito, né? Uma água longa, uma água curta ali e tal, ela tem lá nas tabelas da norma? Claro que não, né? As tabelas da norma têm os casos comunzinhos. Hã? Então, o que eu fiz? Acabei de mandar fazer um ensaio no túnel de vento para essa obra. Vou escrever os coeficientes que ele me deu, vamos ver. Vocês, quem quiser, vai ter que copiar esse troço aí, porque não está no material, né? Estou inventando agora. Mas 0,7. Eu só tenho medo que a PUC tenha dito que eu só paro com a aula online quando o cara aprender a desenhar no quadro branco. Aí eu tô perdido, né? Vão ser uns 3 semestres, assim. Bom, esse ângulo aqui é tão vertical, é cabaninha de gramado. Que a carga aqui é 0, até que não tá ruim, eu já fiz coisa pior, viu? Vou falar para vocês. Mas nessa água do telhado aqui, menos
0,6. Aqui, logo atrás da parede de ataque ao vento, vamos botar menos 0,9, que é o mesmo do lado de lá por simetria. Aqui mais para trás, menos 0,5. Sim, que é o mesmo do lado de lá. E aqui nos fundos, na parede de sotavento, barlavento, sotavento, menos 0,4. Ok? Estou querendo calcular. Vamos botar um portão na obra, vamos. Vamos botar um portão aqui assim. Tá, esse portão ele vai ter aí 8 por 12. Tá bem? Eu quero as cargas do vento e a carga do vento sobre o portão. A mesma coisa de sempre. Agora eu vou de texto, que é mais fácil. Local. Local, Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Isso é tanto, né, pô? Tá uns 3-0 pro troço. Eu só quero esticar. Ponte 45 é bom, né? 12. Pronto, espero que dê para ver aí. Você enxerga essa fonte 12 aí? Tem que ser maior. Sim, enxergo. Não, Então tá, dá pra ver, Ciro, dá pra ver. então tá bom.
Então vamos nessa. Local Campo Grande. É um terreno num morro. É uma universidade. É um bairro com edifícios. O que eu preciso dizer mais? É uma universidade, bairro com edifícios. Acho que também. Zero. Pão, só tem um problema. Eu não tenho nem ideia de onde fica Campo Grande. Tem que saber geografia para, né? Pois é. Tá, mas eu vou dar uma dica. É a estação número 14. Vai para o mapa aí. Alguém me fala qual é o V0 para Campo Grande, que é a estação número 14. Mato Grosso do Sul. Se vira. É entre as cotas 30 e 35, é isso? Eu não consigo enxergar muito bem, não sei se é isso. Pode dar um zoom que melhora. Eu tô sem o mapa aqui, eu não vou abrir a outra tela, senão vou perder o quadro. Né? Perdão, estação 14, né? É entre as cotas 40 e 45, quase na 45. Agora melhorou. Perdão. Uhum. Tem mais gente olhando? Eu arriscaria um 44, de repente. Eu ia dizer que eu ia botar 44,5. Será que nós precisamos do Eu ia meio? fazer, eu ia fazer o Por quê? sanduíche preguiçoso mesmo, ia botar o 44, só para facilitar o cálculo mesmo. Mas tô Mas por eu acho vocês. O que é melhor, 44 ou 44,5? Resolvam. Pode ser 44,5. Fechamos? Sim. Gente, eu tô tapado debaixo das cobertas. Eu não vou lá buscar a desgraça da Norma. Não sei nem onde eu deixei aquela folhinha que ele deu. Aproveitando, essa folhinha, eu acho que eu não estava presente na aula que tu deste essa folhinha separada. Tu tem Sim. arquivo disso para poder compartilhar com a gente? O arquivo tá colocado aí no meu material, né? No material, eu não sei se daqui a pouco eu não baixei tudo ali, mas eu acabei de dar essa conferida. No material tem uma mapinha menor com o resto do conteúdo. Eu posso escanear e mandar para vocês, né? Não tem problema nenhum, né? Mas ali, se tu abrir com o PDF, tu consegue dar zoom, né? Isso. No PDF, sim, mas daí, acho que daqui a pouco para a prova a gente Isso. vai usar Não, impresso. eu te consigo. E assim que a gente voltar a uma aula presencial, tu me cobra, né? Que eu te dou. Não, perfeito, pode deixar. Obrigado. Até porque tem uma coisa, né? Quando a gente for fazer prova, tem que ter isso no papel, né? Esse é um ponto-chave. Vamos embora. S1. Gente, quanto vale o S1? O que tem a ver? O que define o S1? Felipe, por que tu não trouxe pronto o exercício? Para forçar isso, para forçar a fazer vocês olharem, pensarem. Senão fica muito fácil, né? Não tem nem que copiar, porque já está pronto. Não. Vamos lá. O S1. O S1 tem a ver com a topografia na volta da obra. Diga. Não, só estava dizendo, S1 é topografia, então é referente ao fato dele estar num morro, eu suponho. Boa, isso mesmo. Aí usamos o 1,5, isso? Isso. Se está no morro, encosta 1,5. Mas é isso aí, legal, muito bom. O S2. O S2 tem a ver com a presença de obstáculos.
eu disse que está num bairro com edifícios. Né? Se está num bairro com edifícios, não é centro de grande cidade, mas também não é casa baixa. Logo, S2 é igual a 0,85, isso? 0,85. Né? Vê bem, 0,95 quando é casas baixas, 0,85 quando eu tenho edifícios e 0,75 no centro de grande cidade, que era o caso anterior. Né? Então, aqui, 0,85. E o S3, que tem a ver com a finalidade, com a ocupação, eu estou dizendo que é uma universidade. Uma universidade são prédios com alto fator de ocupação. Tem muita gente numa universidade. Mas uma universidade não é uma instalação de socorro. Né? Pelo menos a parte acadêmica da universidade, não. A gente até pode considerar essas coisas de laboratórios e tudo mais. Então, o S3, nesse caso, é igual a 1. Obras com alto fator de ocupação. Tem muita gente. Esse é o padrão. Dito isso, eu posso obter um VK. O VK é o V0, 44,5, vezes 1,5, vezes 0,85, vezes 1, igual. Quanto vai dar o VK? 56,73, isso? Pode ser, não sei. Eu não estou fazendo, nem peguei a máquina. Eu achei o mesmo resultado. Ótimo. 56,73 metros por segundo. Opa. Vejam que vai se definindo um roteiro. Faço o V0, acho S1, S2, S3, tenho o VK. Quando eu tenho o VK, eu posso determinar a pressão dinâmica do vento. É o Q. Esse Q é 0,613. Isso é uma fórmula, né? Vezes o VK elevado ao quadrado, dividido por 1000, para que eu tenha isso em quilonewtons por metro quadrado. Então, eu terei 0,613 vezes 56,73 elevado ao quadrado. Primeiro eleva ao quadrado, depois multiplica e divide por 1000. Um 1,97? Isso? Não ouvi. 1,97? 1,97. Deve ser por aí. Isso, tá. Arredondar, e no caso, trocando de unidade, passa para 19,72, isso? Não, não, Miligrama não, força não, por metro não, não. quadrado, se trocar Não, unidade. não, tu vai trabalhar com 1,97. Tá, perfeito. Se tu quisesse saber em quilos, eu sempre menciono quilos, não é que tu vai usar, mas é que é por curiosidade, né? Se tu multiplicar por 100, são 197 quilos por metro quadrado. Mas esse não é uma parcela que interessa para o cálculo, é só uma curiosidade, né? Ó, a carga do vento é 197 quilos por metro quadrado. É isso. Bueno? Ok. Então, agora eu tenho condições de determinar as minhas cargas, né, nas diferentes faces. Lembrando que o vetor carga, a flechinha, é sempre perpendicular, normal
a superfície. Então, vamos lá. Carga Q1. Eu vou dizer que a carga Q1 é 0,7 vezes a pressão dinâmica 1,97. Isso é igual a 1,38. 1,38 quilonewtons por metro quadrado. Vamos aproveitar e vamos desenhar aqui essa carga. Vamos escolher a cor. Não, ao contrário, né? Essa eu tirei. Agora vamos botar azul. E a flecha ela vai do fim para o início. Então, tá aqui essa carga. Essa carga é o Q1, certo? Notem que a flecha se aproxima da parede. O Q2. Vamos fazer a outra pressão ali. 0,5 vezes 1,97. Deu 0,98, 0,99. 0,99 quilonewtons por metro quadrado. Notem, o sinal é positivo. Estou falando desta área aqui, onde está o meu mouse. O sinal é positivo. Então, Pressão? pressão. Isso. Vamos trocar a cor. Tá aí. Mas por que tem pressão aí? Bom, porque esse telhadinho é muito vertical, né? Ele é a cabaninha, né? Esse telhadinho, então, tem pressão. De acordo? Q3. Agora eu vou para as cargas de sucção. O Q3 ele era menos 0,6 vezes 1,97. Menos 0,6 vezes 1,97 1,18. 1,18 quilonewtons por metro quadrado. Vocês estão vendo uns negocinhos vermelhinhos ali? Pelo menos apareceu para mim em cima do Q3, eu não sei o que que é. Para mim não aparece nada em cima do Q3. Ah, então tá bom. Não, é que apareceu para mim aqui, talvez. Pode ser porque estava mandando. Então esse Q3, vamos trocar a cor de novo. Agora eu tenho uma carga de sucção, então essa flecha vai para lá. E ela vale 1,18 quilonewtons por metro quadrado.
Só, se na Oi, prova tu fizer uma questão dessa, na hora que eu colocar o resultado desse cálculo, eu posso ignorar o sinal? pode desde que tu tenha que colocar, né? E tu terás que colocar as flechas para mim. Tu vê que eu não Tá, botei menos 1,18, porque a flecha define que se afasta da parede. E o sinal serve simplesmente para isso, para dizer se aproxima ou se afasta. ok, tá. Valeu, só. Tá? É 4 menos 0,9 vezes 1,97. 1,77. 1,77 quilonewtons por metro quadrado. Observem que a mesma carga vocês terão do lado de lá, hein? Ele gosta de pescar o que está perto. Naquela parede. Claro, por simetria, né? Bueno, 5 menos 0,5 vezes 1,97. Essa conta nós até já temos, porque nós tínhamos o mais 0,5, né? Isso dá 0,99 quilonewtons por metro quadrado. Isso significa agora, como é menos, que é sucção. O que era pressão aqui onde está o lilás, aqui é sucção. Então eu vou trocar a cor, vou usar uma outra cor aqui, né? Nesta região, eu vou ter uma sucção de 0,99, que é também a sucção que eu tenho. Ih, o que aconteceu aqui? Sei lá o que eu peguei. Vambora. Lá naquela posição. Tá faltando uma carga aqui 6. Quantas eu vou ter? Quantos coeficientes diferentes você tenha lá, né? Que é menos 0,4 vezes 1,97, que é a pressão dinâmica do vento. Os coeficientes correlacionam a interação da forma com a pressão dinâmica do vento. 0,4 vezes 1,97. 0,79. 0,79 quilonewtons por metro quadrado. Esta carga que é uma carga que eu não usei. Aí. Eu não vou escrever aqui do lado de cada carga, vocês podem ver pelo coeficiente qual é a cor. Aqui daria muito trabalho para escrever com o mouse aqui, vocês podem entender isso, né? Então vocês têm cargas que são por metro quadrado, cada metro quadrado da parede, do telhado, tem essa carga correspondente
a região em questão. Muito bem. A próxima pergunta era a força do vento no portão. Bom, a força do vento no portão, ela é a carga que eu tenho na região do portão vezes a área do portão. Porque eu tenho uma carga por metro quadrado, o portão tem uma área, então a carga do vento no portão é por metro quadrado. Vai me dar uma carga em quilonewtons. O portão está nesta parede, é essa que está com esse verdinho aqui, né? Que o coeficiente era menos 0,5. Então a carga é 0,99 kN por metro quadrado. Vezes a área do portão. A área do meu portão é 8 metros vezes 12 metros. Dá 96. Então, eu tenho 0,99 vezes 96 metros quadrados. Isso me dá uma força de vento no portão. De 95 quilômetros. 95 kN. Isso. 9 toneladas e meio. 9 toneladas e meio. Agora, se a carga era para fora, então a força no meu portão De sucção. sucção, claro. Tá aí a força. Eu desenhei com uma linha mais espessa para que vocês possam entender. E esse portão cairia para fora. Para fora. O vento ia arrancar o portão. Isso é absolutamente verdadeiro, mas assim, absolutamente. Naquele grande temporal de 2017, se não me engano, 16, 17, não tem essa dúvida, né? As portas do shopping Praia de Belas foram arrancadas, né? Porque o vento pegou e provocou uma sucção na porta, arrancando a porta de vidro para fora. Tamanha a carga do vento, tamanha a pressão. Tá claro isso, gente? Sim. Muito bem. Esses são exercícios que se repetem. O vento é isso. Não é complicado? Não, não acho complicado. Acho que se você entender, se você fizer o diagnóstico, aplicar corretamente, você vai ter. Eu deixei vários exercícios propostos, fiz questão de não usar todos ali, né? Resolvi 2, para que vocês possam, né, também exercitar. Lembrando que se comentou no início da aula, para alguém que possa ter chegado depois, a PUC emitiu um comunicado indicando que as aulas na semana que vem ainda serão no modo online, com previsão de retomada presencial para o dia 10 de junho. Então, a prova segue adiada para a primeira aula presencial, mas na próxima aula eu vou começar a falar de dimensionamento de barras tracionadas. Né? Porque o semestre está andando, o cronograma está andando. Né? A matéria da prova, quando nós tivermos um modelo presencial, virá até aqui. Certo? Ou seja, o que eu começo na próxima aula será a matéria da prova P2. Até este ponto, nós temos a matéria da prova P1.
De acordo? Muito bem, para hoje era isso, Tranquilo. galera. Fechamos o vento com chave de ouro. Sigam se cuidando. Show de bola. Quem quiser participar lá da fabricação dos rodos, manda mensagem lá para o Ideia. Ô, senhor, Oi. desculpa te interromper. Tem alguma lista de exercício, alguma coisa que dá pra... Porque minha Nesse internet é meio material ruim, não que vi nós que tu comentou estávamos agora. vendo, como eu acabei de dizer, tem vários exercícios propostos. Eu dei uma trancada no Ele tá finalzinho no agora. Moodle? Tá no Moodle. Esse material que eu estava usando na aula, afora esse desenho que está no quadro aqui, o material que eu estava usando está todo no Moodle, resolvido no Moodle. E ali Tá. tem vários exercícios propostos. Tá bom. Tá bueno? E Tá. claro, vocês tentem resolver Certo. Uhum. e qualquer dificuldade a gente discute. É só me pedir no início da aula, no final da aula, ó, aquele exercício, vamos olhar, não tem problema nenhum. Tá, beleza, senhor. Obrigado. Não, perfeito. Beleza, Pode senhor. deixar. Feito, galera. Valeu. Boa Valeu, noite, senhor. abraço para vocês. Se Boa cuidem. noite. Boa noite, Abraço, senhor. boa noite. Mais cedo hoje, hein? Tchau. Vou ficar com esse crédito.